Diz assim o texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Eu queria orar com você. Senhor Jesus, nós levamos todas as mentes cativas a Ti nesse momento. Que o ladrão da boa semente seja repreendido. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que sejamos edificados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Coloca as Tuas palavras na minha boca. Edifica a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo inicia falando: por essa causa eu me coloco de joelhos, por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. E já no início, nessa primeira frase que Paulo diz, essa primeira sentença que ele revela para nós, a primeira sentença que ele revela nesse trecho da carta, falando aos Efésios, falando para os cristãos de uma igreja que vivia também numa cultura religiosa, numa sociedade que vivia imersa num folclore religioso extremamente diverso e que muitas vezes confundia os cristãos efésios. Paulo faz uma revelação, ele revela à luz do Evangelho, à luz daquilo para o que Jesus o havia chamado. Ele revela que existem algumas causas. Ao longo da carta ele diz que a oração é fundamental, mas existem algumas causas. Paulo vai dizer: e por essas causas específicas, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Não é que nas outras situações Paulo não esteja igualmente humilhado diante de Deus. Não significa que em outras situações ele não esteja orando tão fervorosamente como ele fala nesse trecho da carta. Mas Paulo revela para nós que existem algumas causas que precisam mexer conosco, para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que busca algo em Deus, e para todo aquele que entrega o controle da sua vida a Cristo. Que diante dessas causas, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Pai. Nós precisamos nos submeter ao senhorio e à vontade de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante dEle. Paulo diz: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu convido você nessa noite a trazer à memória quais são as causas que você necessita colocar diante do seu Pai de joelhos. Quais são as causas que têm se colocado e se apresentado a você? Quem sabe na sua vida diária, quem sabe nessa última semana, o que é que tem se apresentado, o que é que tem se colocado na sua vida rotineira, que tem exigido e que tem sido necessário que você dobre os seus joelhos diante do Pai, e que por algum motivo você tem negligenciado essa necessidade. Porque é fato que nós vivemos uma vida que na maioria das vezes é tão corrida, e a gente está sempre tão sem tempo, que nós esquecemos da importância, da necessidade de nos humilharmos diante de Deus, de dobrarmos os nossos joelhos em oração a Ele, e a gente passa a viver no automático, sabe? A gente passa a viver
Como se vir ao culto no domingo ou na quinta-feira ou ir na célula na terça-feira resumisse a sua semana com Deus. A cultura religiosa no Brasil, assim como na cidade de Éfeso, traz para nós algumas questões, alguns questionamentos que muitas vezes nos enganam. Quantas coisas se levantam diante de nós e quantas coisas são apresentadas para nós como sendo a verdade, mas que na verdade são mero enfado, engodo, engano, e que simplesmente tem o potencial de nos afastar cada vez mais de Deus. Aí você pode pensar, mas a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O fato de não nos humilharmos diante de Deus já constitui para nós o pecado de não colocarmos Deus no lugar que Ele é de direito. Mas eu declaro sobre a sua vida que Deus tem um lugar, o primeiro lugar sobre a sua casa, o primeiro lugar sobre a sua família. Será que duas pessoas podem concordar comigo? Porque Jesus diz que onde há 2 ou 3 que concordam no nome dEle, Ele então diz que Ele está presente e diz que o que a gente liga na terra, Ele liga no céu. Será que você pode levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, vem sobre a minha casa. Senhor, vem sobre a minha família. Senhor, por essa causa eu me coloco de joelhos. Espírito Santo de Deus. Paulo revela para nós a necessidade urgente de que a oração faça parte da nossa vida, de que a oração faça parte, que seja realmente parte constituinte daquilo que a gente vive no dia a dia. Sabe, ser cristão antigamente, você era reconhecido logo quando alguém batia o olho em você. Era o Bíblia, era o pessoal do livro da capa preta, eram aqueles homens e mulheres que eram chamados de cafona, mas na sua maioria eram homens e mulheres que eram diferentes da sociedade, que eram homens e mulheres que sabiam o valor da oração, homens e mulheres que sabiam da importância de se humilhar diante de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, logo no versículo 1, diz o texto que Salomão começou a orar, e quando ele orou, quando ele terminou de orar, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Isso significa que quando nós juntos, corpo de Cristo, igreja do Senhor, quando nós oramos, abrimos o coração e por essas causas nos colocamos de joelho, ei, a glória do Senhor enche a casa. A glória do Senhor enche a sua vida. A glória do Senhor enche esse lugar. Sabe quando na sua casa você consegue viver um ambiente de culto? Não? Pois você deveria saber o que é isso. Sabe quando na sua casa você carrega essa presença? Não? Pois você deveria saber. Sabe quando a sua casa é o melhor lugar do mundo onde você quer estar? Não? Pois você deveria saber. Porque se a sua casa não for uma bênção, se a sua casa não for a primeira igreja da qual você congrega, não adianta você vir para cá achando que vai acontecer algo mágico, um estalo ou uma sacudida de varinha de condão. Quando nós entendermos qual é de fato o nosso papel nesse reino revelado para nós, e Paulo diz, por essa causa, e ele tinha uma causa específica. Paulo revela que essa causa especificamente fazia com que ele dobrasse os seus joelhos, porque para os judeus, geralmente os judeus oravam de pé, reverenciando com todo o seu corpo, sabe, todas as partes do corpo adorando ao Criador. Sabe quando o seu trabalho adora o Criador? Quando a sua faculdade, a sua escola, a sua família, a sua casa, os seus filhos, tudo que constitui a sua vida em sociedade, a sua vida em família, a sua vida profissional, quando tudo isso converge para a adoração a Deus, isso já estava sendo revelado de forma implícita pelo modelo de oração dos judeus. Tudo que me constitui, Senhor, é para te adorar. Tudo que faz parte de mim é para glorificar o teu nome.
Sabe, eu sou músico e não muito bom, mas todas as vezes que eu estou com um contrabaixo na mão, eu não sei se eu consigo te explicar isso, mas é como se cada nota que eu estivesse dando naquele instrumento, é como se fosse um grito da minha alma dizendo: aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, seja exaltado, Senhor. Sabe, eu tento fazer com que a totalidade do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, do meu coração, da minha mente, da minha família, seja um altar de adoração a Deus, onde estão aqueles que querem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Aqueles verdadeiros adoradores, manifestem-se no nosso meio, em nome de Jesus. Abra a tua boca e comece a glorificar ao nome daquele que é o Rei, aquele que é o único digno da nossa adoração. E a verdadeira adoração é aquela que é expressa a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: em espírito e em verdade. Mas eu sei que em inúmeras situações parece que você não é mais você mesmo, porque para algumas pessoas elas até tentam, elas até aparentemente têm esse desejo, mas a lida diária, o trabalho, aquilo que toma o teu tempo, de repente os seus filhos, a sua família, ou até mesmo os afazeres que você tem na igreja, tem de certa forma roubado o seu tempo de adoração, o tempo de intimidade com o Criador. Isso faz com que, sem perceber, você se enfie no meio de um arbusto de espinhos que paralisa você. Porque se você está, sabe, envolto em espinhos, quanto mais você se mexe, mais os espinhos te machucam. E parece que se você ficar paradinho do jeito que você está, a dor para. Com o tempo, o sangramento, o sangue coagula. Os espinhos param de machucar, mas você não consegue perceber que você ainda está paralisado. E que ainda assim, em volta de você, existem inúmeros espinhos que impedem você de prosseguir. Mas isso só acontece, só cessa de acontecer quando vem o resgatador, quando vem aquele que é o libertador, quando vem aquele que nos renova a cada dia, quando vem aquele que é o Rei, quando vem aquele que é o Senhor e o consumador da nossa fé, e Ele arranca todos os espinhos. Mas eu sei que isso é difícil, eu sei que é muito difícil, eu sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus. Sempre lhe estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor
não sei se você percebeu, mas não existem barreiras, não existem situações que podem se colocar entre você e Deus, não existe nada que possa de alguma forma vir a ser maior do que o poder e o agir de Deus na sua vida. E é exatamente por isso, a respeito disso, que Paulo dobra os seus joelhos. Ele diz: por essa causa eu dobro os meus joelhos. O texto continua e ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Ele diz que ele dobra os joelhos, para que, mediante o Pai, de quem todos nós tomamos o nome, ou seja, ele deixa claro que o cristão precisa ter a identidade de Cristo. Ele deixa claro que, para que a identidade de Cristo, para que a vida de Cristo viva em nós, é necessário que, mediante o Pai, que nos envia o Consolador, nós venhamos a estar submetidos mediante a Ele, para que Ele nos transforme com o poder e com o Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados no homem interior. Sabe quando você vai em algum estabelecimento comercial, e aí você chega lá e parece que está uma bagunça, sabe, tem cimento, tem piso quebrado, você olha, a parede está toda descascada, ou já começaram a emassar a parede, e você, no primeiro momento, você acha aquilo estranho, mas aí você entra e lá na parede tem uma placa escrita assim: estamos em obras para melhor atendê-los. É isso que o Espírito Santo quer fazer na história das nossas vidas aqui. Fala para quem está do seu lado aí, esse é o tema da mensagem. Fala para ele: estou em obras para melhor atendê-lo. Sabe, porque quando a obra começa no homem interior, isso não fala só de atitudes, isso fala da sua fé, isso fala da crença que está enraizada em você. Isso não fala só do que você demonstra, do que você faz, do que você canta, do que você toca, mas fala de quem você é. Todos nós precisamos estar em obras. Todos nós precisamos que aquele que é o pedreiro, o carpinteiro de Jerusalém, ou aquele que é o pintor, aquele que é o autor, aquele que é o engenheiro, aquele que sabe e conhece cada detalhe da sua existência, aquele que não só conhece, mas ele mesmo escreveu cada código do seu DNA. É necessário que nós nos submetamos a ele, para que ele realize essa obra. É necessário, porque sem essa obra você nunca vai conseguir viver o homem interior. Isso me chama muita atenção, porque viver o homem interior diz muito mais do que ser alguém mudado. Viver de acordo com o homem espiritual, viver de acordo com o homem interior transformado, é muito mais do que ser você mesmo na sua melhor forma. É muito mais do que ser a sua melhor forma. É muito mais do que ser você da melhor forma que você pode ser. Paulo revela isso. Espírito Santo, me ajuda. Ele diz assim, versículo 17, coloca aí para mim, meu filho, por favor. O homem interior é muito mais do que você na sua melhor forma. O texto diz: para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Viver o homem espiritual, viver o homem interior, é viver o próprio Cristo dentro de você. É quando você começa a entender o que Paulo, o doido do Paulo, falou assim: ei,
eu já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Ei, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e me amou. Sabe, Paulo diz, e eu vou voltar, por essa causa eu me coloco de joelhos. Eu pergunto a você, você estaria disposto a se colocar de joelhos, se humilhar diante de Deus, para que a vida de Cristo viva em você? Para que a vida de Cristo viva na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua casa? Ou você vai continuar 10, 20, 30 anos sendo simplesmente a melhor forma de você? Algumas pessoas vêm para a igreja para ser a melhor maneira, a melhor pessoa que eles conseguirem ser. Não entenderam nada. Não entendeu nada, porque o Evangelho nunca teve a proposta de fazer você melhorar. A proposta do Evangelho é que você morra. Porque se você não morrer, Cristo não pode viver em você. Ele mesmo disse, se a semente que cai no chão não morrer, ela não pode gerar fruto. Sabe, se o velho homem não morrer, o novo homem não pode nascer. E Paulo, de novo, eu digo para você, ele diz, por essa causa eu me coloco de joelhos. Em outras palavras, resumindo, ele estava dizendo, ei, é necessário que nós nos humilhemos e nos coloquemos de joelhos diante de Deus, para que nós venhamos a morrer, para que Ele viva em nós. Porque se Ele não vive em nós, nada faz sentido. Não faz sentido você sair da sua casa no domingo e vir para cá, me escutar o louvor, escutar o pastor Rafael. Não faz sentido, cara. Só faz sentido se você também está trilhando essa estrada. E todos nós estamos trilhando uma estrada. Todos nós estamos de caminho para algum lugar. É justamente quando você entende o que faz sentido na sua vida, que você percebe qual é o caminho que você está trilhando. Aí eu pulo lá para Lucas capítulo 10. Jesus começou a falar, porque perguntaram para ele quais eram os 2 principais mandamentos. E aí Jesus respondeu para o mestre da lei, me diz aí o que está escrito. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou para Jesus assim, quem é o meu próximo? Porque os judeus tiveram uma revelação, a revelação didática de quem é Deus, mas eles não tiveram a revelação na plenitude, porque a revelação na plenitude só viria em Cristo, porque diz a Bíblia que nele habita a plenitude da divindade. Ele é a plenitude. Ei, o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis, a revelação de quem é Deus, do que Ele precisa significar para nós, sabe? Aí ele pergunta para Jesus, então quem é o meu próximo? Porque para os judeus, o próximo era, no máximo, aquele judeu lá que eles não gostavam. Sabe, tem um judeu de uma família que eu não gosto, então, no máximo, ele é o meu próximo. Aí Jesus conta uma história. Um homem estava andando numa estrada, e de repente vieram ladrões, vieram salteadores, e assaltaram o cara, espancaram o cara, até o cara ficar ensanguentado no chão, até ele ficar moribundo, à beira da morte ali, naquele caminho. Aí, veio um sacerdote, passando por aquele caminho, e quando viu, passou por longe, passou ao largo, só olhou e desviou o olhar para o outro lado. Da mesma forma veio um levita, e ele fez a mesma coisa que o sacerdote havia feito. Ele viu o homem, mas ele estava tão atarefado com a lida do dia a dia, ele estava tão atarefado, ele estava tão sem tempo, que ele não conseguia perceber nos detalhes que construiriam a sua característica cristã, o seu caráter cristão, a sua carreira cristã. Ele fez a mesma coisa, passou direto. Aí eu quero conjecturar com você, eu imagino esse mestre da lei, debruçado escutando Jesus, e ele deve ter pensado, agora ele vai colocar um judeuzinho, um pobre, um mendigo, um judeuzinho qualquer, para ser agora o cara que vai ser o próximo.
Aí Jesus quebra, Jesus inverte os valores, Jesus mostra para eles que a lógica do reino de Deus não tem nada a ver com o que a gente acha que tem que ser. Sabe, nos momentos da sua vida em que você pensa assim, ah, isso aqui que é de Deus, e Ele faz assim, você não entendeu nada, é isso aqui, ó. E aí você fica assim, não, não pode ser, não é isso que eu quero, não foi isso que eu pedi. E você não consegue ouvir a voz de Deus dizendo para você, os meus planos são muito mais altos que os seus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus planos, assim são os meus caminhos, muito mais altos que os seus, muito melhores do que os seus. Aí Jesus diz assim, vinha no mesmo lugar, um samaritano. Você imagina a cara. Se tivesse internet naquela época, eu acho que aquele mestre da lei virava meme. Eu acho que ele viraria meme. A cara que ele deve ter feito quando Jesus falou samaritano. Aí Jesus diz, vinha também um samaritano andando por ali. Quando ele viu o homem moribundo, ele ficou tocado de íntima compaixão. Ele cuidou das feridas do homem, derramou azeite nas feridas, derramou vinho nas feridas, se abaixou, ele se abaixou, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, colocou o homem em cima do cavalo, foi cuidando dele, levou ele para uma hospedaria, chegou lá, cuidou, e no outro dia foi embora, deixou 2 denários. Denário era uma moeda de prata. Um denário para uma hospedaria comum nessa época pagava 2 meses de hospedagem. Ele deixou 2 denários. Ainda disse assim, se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Aí eles ficaram olhando assim, imagina, cara. Imagina a cara deles de bobo olhando. Aí Jesus pergunta para eles assim, qual desses 3 pareceu que era o próximo do homem? A pergunta para você também é essa, qual desses 3 pareceu o seu próximo? A gente tira esse texto, essa passagem, essa fala de Jesus como sendo um exemplo do que nós precisamos fazer, e de fato é, porque aquele que não está em obras para melhor atender aos irmãos, não está em obras para nada, porque eu nunca vi ninguém reformar uma loja para deixar ela fechada, eu nunca vi ninguém reformar uma empresa para deixar ela trancada, eu nunca vi. Se alguém investir uma grana, reforma a loja toda, pinta, bota um maquinário novo e depois fecha e diz assim, tá tudo certo, vai embora, não abre, não atende ninguém, esse cara é doido, esse cara é maluco. A gente acha isso, mas muitas vezes é isso que a gente faz na caminhada cristã. A gente fica satisfeito com o que o Espírito Santo fez na nossa vida, e você deixa de estender a mão para quem está do seu lado, você deixa de olhar quem está do seu lado, você fala assim, não, mas a salvação é individual. Você não entendeu nada, porque quem distorce as escrituras é Satanás, não é Jesus. Sabe, eu imagino como que deve ter ficado o coração daqueles homens, porque na resposta deles, eles não disseram assim, foi o samaritano, não, eles disseram assim, o próximo foi aquele que usou compaixão. Sabe quando em alguns momentos Jesus está mostrando para a gente, mas a gente prefere não ouvir, a gente prefere não enxergar, a gente prefere ser teimoso e falar assim, não, eu sei, não, o pessoal fala um monte de coisa aí, mas eu sei, é eu e Deus, eu me entende. E você continua sendo o mesmo homem rabugento sempre, você continua sendo a mesma mulher, que seu marido não está mais te aguentando, porque ele também está ficando igual a você. Aí fica um apontando o dedo para o outro, mas na verdade revelando os seus próprios defeitos. Você se transformou na pessoa que você mais odeia, simplesmente porque você não consegue enxergar aquilo que Jesus está querendo te mostrar, porque você é muito bom de apontar, mas você esquece que você mesmo precisa ser a mudança que você espera do outro.
Só que isso para nós já está tão batido, já está tão repetido, que virou clichê, virou jargão e já não faz o mínimo sentido para você. Entra num ouvido e sai no outro. Mas é muito interessante porque a revelação plena que Jesus traz para nós. E aí eu faço um link com a carta de Paulo, que ele escreveria décadas depois que Jesus falou isso. Sabe, é se colocar de joelho para que o poder de Deus e o Espírito Santo trabalhem no homem interior, para que Jesus habite no coração. Nessa parábola aqui, algumas pessoas falam assim: ah, fulano é o sacerdote, ciclano é o levita, Beltrano é o bom samaritano, porque todo mundo quer ser semelhante ao que Jesus mostrou, o bom samaritano. Só que na verdade, nessa parábola, você, na verdade, é o cara moribundo na beira do caminho. Na verdade, a realidade de todos nós é que somos esse homem moribundo, quase morto na beira do caminho. Só que é como se nós fôssemos esse cara, e quando alguém, que é o bom samaritano, estende a mão para nos resgatar, a gente fala assim: não, hoje não, eu estou bem do jeito que eu estou. Não, hoje ainda não senti não, eu não morri ainda não, estou aqui, estou com febre, mas não morri ainda não. Só que mesmo assim, estando morto, Jesus nos revela, e isso é explicitado pela beleza e pela grandeza do Evangelho, que Ele vem e nos resgata. Ele vem e resgata os sonhos mortos. Ele vem e resgata os projetos mortos. Ele vem e resgata os ministérios mortos. Ele vem e resgata aquilo que não tem mais jeito. Ele vem e estende a mão. Para algumas pessoas, elas estão espiritualmente, literalmente, iguais a esse homem moribundo à beira do caminho. Mas sabe o que é pior? É quando você pensa que está bem, só que você nunca mais conseguiu ser o mesmo em Deus. Você nunca mais conseguiu experimentar em Deus o que você sempre experimentou. Quem sabe Deus já tenha te usado para outras pessoas, mas hoje a sua realidade é de sequidão. Mas quando eu olho para a Bíblia, o profeta Jeremias, diante do vale de ossos secos, Ezequiel, ele diz: filho do homem, pode esse vale de ossos secos gerar vida de novo? Ele diz: tu sabes, Senhor. Deus então diz para ele: filho do homem, profetiza sobre o vale de ossos secos. É quando você acha que não tem mais jeito. É quando você pensa assim: eu voltar a fazer o que eu fazia, não dá. Eu já experimentei isso, eu já estive lá, mas é muita fofoca, é muito disse-me-disse, é muita gente querendo ser melhor, é muita gente querendo te derrubar. Eu não consigo viver em Deus o que eu já vivi, porque quando eu começo, parece que a luta aumenta, parece que tudo dá errado lá em casa. Então eu prefiro ficar aqui no sapatinho, porque aí ninguém vai me incomodar, as trevas não vão se levantar, vai continuar tudo dando certo, eu vou prosperar. E você não consegue perceber que isso não tem nada a ver em ser grande ou pequeno espiritualmente. Isso tem a ver em passar pelo processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo: buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí você se encontra dessa forma, aí você está dessa maneira, desacreditado no que Deus pode fazer na sua família, desacreditado porque o seu filho já está nas drogas há muito tempo, desacreditado porque você já tentou uma vez, você já tentou 2 vezes, o pastor já te acompanhou de perto, mas mesmo assim você cai no mesmo pecado. Mesmo assim, quando você acha que está na crista da onda, Satanás vem e passa uma rasteira em você. É justamente nesses momentos, irmãos, é justamente nessas situações, é exatamente aí
que o bom samaritano gosta de aparecer na história das nossas vidas. Imagina nessa história que Jesus contou, qual era a perspectiva de vida para aquele homem? Nenhuma. Qual era a esperança dele? Nenhuma. Olha só, um sacerdote passou por ele, não fez nada. Um homem que de repente ele, um vislumbre, olhando, viu o sacerdote, deve ter pensado: ai, graças a Deus eu vou ser resgatado. E de repente ele olha, o sacerdote está indo embora, a esperança vai embora. Aí vem um levita, alguém que trabalha na casa do Senhor. Ele diz: é agora então, estou salvo, obrigado Jesus. E de repente o homem está indo embora também. É então quando ele vê um samaritano e pensa assim: se o sacerdote passou direto, se o levita passou direto, esse samaritano vai fazer o quê? Ele vai vir e vai dar um bicudo na minha cabeça para me matar logo. Sabe quando você perde a esperança? Quando você perde a esperança, porque você pensa assim: eu estou velho demais, eu não consigo mais reavivar o que Deus tem para mim, porque eu perdi muito tempo. Eu não consigo vencer porque eu quero viver no raso, porque não dá trabalho. Sabe, alguns de nós continuam a viver no raso, porque você não consegue romper, parece que tem alguma coisa que te prende. Você até vem na igreja, você até levanta a mão, você até canta, você até ora, mas é só, você não consegue fazer mais nada do que isso. Para você a vida cristã se resume a vir na igreja, mas lá no trabalho você não consegue ser diferente. Você está diante de alguém que viveu todos esses questionamentos que eu estou falando para você, sabe? Quem já foi no Amós? Levanta a mão, por favor. Sabe quando eu falo no Amós que Jesus me resgatou? Então eu era um homem de Deus. Sabe? Começa a arrancar o carrapicho, começa a arrancar o mato agarrado, começa a arrancar os resquícios da incredulidade que ainda estavam lá, começa a raspar a ferida para limpar. Em algum momento eu falei: não estou mais aguentando não, eu só quero ir até aqui. Pô, quem falou que eu quero pregar? Quem falou que eu quero ser pastor? Quem falou que eu quero fazer alguma coisa? Rapaz, só quero vir sentar e de vez em quando tocar aí, quando pedirem para eu tocar. E assim eu vivi alguns anos. Isso aí não foram semanas, não, foram meses, não, alguns anos. E chegou um momento em que beleza, eu sabia que Deus existia, eu sabia que a vida em comunidade era muito legal, e só. Por dentro eu continuava sendo o mesmo carnal de sempre. Por dentro eu continuava com os meus pensamentos obscuros. Por dentro eu continuava sendo um homem mesquinho, arrogante, iracundo. Por dentro, quando a situação se levantava, eu mostrava quem eu era. Quando alguma coisa se levantava, ao invés de o homem interior que vivia no meu coração mostrar o seu caráter, quem mostrava era Weberson. E por isso eu afastei muitas pessoas. E por isso algumas pessoas, não é nem que eu afastei, elas nem chegaram perto de mim. Por isso eu fiz com que pessoas esmorecessem até mesmo na caminhada. Você acha que não? Você acha que uma palavra mal dada por você não tem o potencial de fazer alguém ir embora e nunca mais voltar? Então continua se enganando aí. Você acha que viver essa caminhada aqui sem permitir que o Espírito Santo te transforme, você vai viver salvo e satisfeito? Você não sabe de nada. Tem um casal aqui na igreja, quem é mais antigo na igreja conhece. Não vou falar o nome não, porque se você não sabe, você não é curioso. A gente não percebeu, Satanás levantou uma contenda entre nós. Irmãos, imagina Satanás. Eu fui Satanás na vida deles.
foram embora da igreja por causa de mim. Você está pensando que isso não acontece, não? Você está pensando que isso só acontece lá fora? Você está pensando que você também não tem potencialmente a alcunha de ser servo de Satanás aqui dentro, não? Mas glória a Deus, porque o bom samaritano, ele se abaixa, sabe? Ele se abaixa e resgata a gente. Ele sente o cheiro e ao mesmo tempo a essência dele fica impregnada na gente. E ele vai e coloca azeite na ferida. Ele traz de novo o vinho da alegria. Sabe, ele está fazendo isso, o Espírito Santo está fazendo isso em alguns corações aqui nessa noite. Feridas que a vida te trouxe, sonhos que o diabo tentou matar na tua vida, coisas que você já sonhou em fazer e hoje você pensa: ah, eu não vou nem sonhar porque não tem como. Ei, ele diz: a última palavra é minha, filho. Quem falou para você que está tudo acabado? Porque o bom samaritano chega. Ele levantou, Jesus disse, colocou em cima da cavalgadura, colocou em cima. Ele estava indo para um lugar, ele desviou o caminho para poder te levar para a hospedaria. Assim como um dia você entrou numa hospedaria. E ele é quem paga pela hospedaria. Ele já deixou tudo pago por você. Já está tudo pago, a tua conta já está toda paga. Porque ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e anulou, encravando-os na cruz. E é isso que ele faz. Ele vai restaurando, ele vai renovando. Ele pega o velho homem. Ele pega o velho homem que ainda é, sabe, um velho homem que não tem fruto do Espírito. Ele pega o velho homem que afasta todo mundo. Ele pega o velho homem que mata o sonho das pessoas. Ele pega o velho homem que só diz palavra contrária. E ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Ele quer fazer tudo novo. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Tudo novo. Novos sonhos, novos projetos, novas realizações. Tudo novo. Da caminhada que você entende, é exatamente aí que você começa a compreender o que faz valer a pena. Você sabe que depois de me converter, eu demorei 1 ano para comprar a primeira Bíblia. Eu achava que sabia. É a primeira vez que eu estou falando isso em público, mas existe alguém aqui que precisa ouvir isso. Demorei 1 ano para comprar a primeira Bíblia, e eu pensei assim: não vou comprar a Bíblia de estudo não, vou comprar uma normalzinha, porque o texto já está lá, o restante o Espírito Santo me ensina. E eu perdi tempo, podendo fluir em Deus, simplesmente perdi tempo. Mas Ele fez tudo novo e vai fazer na tua vida. Sabe, e aí, num determinado momento, eu não sei te explicar como, eu não sei te explicar porquê, mas eu acordei um dia e olhei e falei: se eu continuar assim, daqui a 20 anos eu vou ser o mesmo. Se eu continuar vivendo dessa forma,
daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e vou ver que eu perdi 20 anos. Aí eu fui e comprei a Bíblia. E depois disso pensei, agora ninguém me segura. Só que eu não sabia de nada, porque eu ainda estava cheio de ferida. Ele só tinha colocado o azeitezinho, tinha aliviado a dor, e eu já achava que podia levantar e sair correndo. Mas ele ainda estava fazendo tudo novo, fazendo tudo novo. Ele me pegou, derramou o azeite, derramou o vinho, renovou a alegria. E eu comecei a olhar e pensar, então é disso que se trata, então é isso, então é isso que eu quero. Só que aí, mais uma vez, eu achei que estava tudo bem, eu achei que já estava legal, eu já tocava na igreja, era o que eu gostava de fazer. E aí quando se levanta a primeira situação que eu preciso ver se realmente ele fez tudo novo, aí eu percebi e mostrei para todo mundo que eu ainda era o velho homem. Aí eu caí em mim. Sabe quando o filho pródigo, o texto diz, e caindo em si. Só que tem algumas situações da sua vida que você precisa provocar muito estrago antes de você cair em si. Quando na verdade o bom samaritano te pegou no colo, olhou para você com um olhar de ternura, colocou você em cima do cavalo, levou você para a hospedaria. Mas só que esse bom samaritano sabia quem você é. Ele disse assim, eu podia deixar 1 denário, mas eu vou deixar 2. Porque se 2 meses, se 1 tempo não for suficiente, fica com ele mais um tempo. Fica com ele mais um tempo. Sabe, é quando você decepciona quem está à sua volta, ou você é decepcionado. E quando você é decepcionado, a palavra e o azeite do Espírito Santo vem sobre o seu coração e ele diz, ei, caminha mais uma milha. Caminha mais uma milha. E quando você decepciona e você mostra que é o velho homem, ele diz, ei filho, eu paguei 2 denários. Não foi 1 só, porque eu sabia quem era você. Acho que para mim ele tinha que ter pago uns 10 denários. Mas ele sabia exatamente a forma como ele me atrairia para o coração dele. Sabe por quê? Porque cada aspecto da minha vida foi ele que desenhou, foi ele que escreveu. E ele faz tudo novo nessa noite. Ele tem o potencial, o poder, mediante o Espírito Santo, para habitar no seu coração e fazer tudo novo. Sabe quando você pensa assim, mas eu estou aqui, não estou incomodando ninguém. Ei, não é só isso. Porque depois que você está curado na hospedaria, aí você passa a ser alguém que ajuda na hospedaria para quando o próximo ferido chegar. E através de você fazer tudo novo. Sabe quando você deixa de ser só o alvo e passa a ser também o canal? Sabe quando você deixa de ser o foco e passa a ser também o meio de transmissão? É o que ele quer fazer na sua vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Se alguém abrir, eu entrarei, eu habitarei no interior. Mas algumas pessoas pensam, escute isso, nunca mais se esqueça, que ele entra para ficar ali para sempre. Não, ele entra para tirar você dali, para te levar para também fazer algo novo, para te levar para também ser esse alguém que proporciona coisas novas, e ele faz através da sua vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.
gostaria que o Espírito Santo de Deus nessa hora nos presenteasse com, sabe, o bálsamo, o óleo, o azeite e o vinho, para quem está ferido aqui nessa noite. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Aquele que é o bom samaritano, ele está passeando aí. Ei, ele está passeando aí do seu lado. Ele está colocando azeite e vinho nas suas feridas. Ele está estancando o teu sangramento. Ele está dizendo: ei, eu tenho muito mais para você. Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus. Toda ferida, toda dor, que o teu azeite seja derramado nessa hora, que o teu vinho da alegria restaure a felicidade, anule toda dor. Espírito Santo de Deus, onde existem corações quebrados nessa noite, que o Senhor restaure. Que o Senhor restaure a alegria de lares aqui nessa noite. Que o Senhor restaure os sonhos, os projetos, os planos. Senhor, eu declaro ministérios reavivados aqui nessa noite. Senhor, envia o teu avivamento nesse lugar, começando por nós. Um avivamento, Senhor, que nos move, torna pessoas totalmente dependentes de Ti, Senhor. Homens e mulheres alcançados e sarados, para que sejam também, Senhor, Teus instrumentos de cura, instrumentos de salvação, para levar pessoas à cruz de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, Senhor.